O nosso objetivo é demonstrar isso. A prevenção custa 6 vezes menos do que a reação. Então você consegue combater incêndio antes mesmo que eles venham a acontecer. E esse tem que ser o grande objetivo de governos, empresas privadas e demais associações e organizações. A Kiron, na verdade, ela desenvolve algoritmos usando dados de satélite. Hoje, o nosso foco ele é florestal, então o grande objetivo são as florestas. O nosso objetivo é ser uma Green Tech com foco florestal usando satélite. A prevenção ela custa 6 vezes menos do que a reação. Então, quando você tem um orçamento focado em reação, você tem um orçamento muito grande, com atividades excelentes, você precisa de pessoal a campo, mas quando você tem um incremento de orçamento na prevenção, você tem uma diminuição das suas perdas e das áreas afetadas. O nosso objetivo é demonstrar isso. A prevenção custa 6 vezes menos do que a reação. Então você consegue combater incêndio antes mesmo que eles venham a acontecer. E esse tem que ser o grande objetivo de governos, empresas privadas e demais associações e organizações. Se a gente conseguir expandir as nossas áreas para 30 milhões de hectares nesse segundo ano de operação comercial, a gente já vai atingir uma área muito interessante, muito importante. Mas o objetivo final, até além da grandeza, são os resultados que a gente alcança. O objetivo mesmo é diminuir o volume de área queimada, principalmente o volume de área queimada desses incêndios catastróficos, né? Sejam catastróficos para a natureza, população ou comercialmente. Passo número 1, entender a tua audiência. Essa é a regra do jogo, é entender a audiência. Por quê? O teu pitch ele precisa conversar com o teu interlocutor. Então, por exemplo, quando você está fazendo um pitch de vendas, você tem que entender, inclusive, qual que é a persona do outro lado. Porque ele pode ser um decisor, ou ele pode ser um influenciador. Quando você tem um pitch para investidor, até o tipo de investidor importa. O segredo do pitch, número 1, é entender o seu interlocutor. E depois ser muito claro no que você fala e demonstrar o que você diz de uma forma que ele possa, palatável, de uma forma didática, identificar e demonstrar muito forte o meu problema, como eu soluciono isso e qual é a minha expectativa futura. 4 dicas. 1. Entender o interlocutor. 2. Ser muito didático. 3. Ter um problema claro. E 4. Explicar como você vai resolver isso e o que isso vai te gerar de retorno sobre o investimento. Nos próximos 5 anos, a grande revolução do mercado vai ser mesmo a satelital. Não é diretamente o que a gente faz, o nosso foco é mais o algoritmo, mas o satelital vai revolucionar outras empresas completamente distintas. Eu venho conversando com algumas empresas como energia elétrica, aonde uma CEMIG, uma EDP, uma Celesc, uma Light poderia pensar um dia ter sua própria constelação de satélite. E dá para provar por A mais B que isso é válido. Ou uma empresa agro, ou o próprio governo brasileiro ter a sua própria constelação de satélite. O mercado space, ele está crescendo muito. Ele tem uma tendência de melhoria muito grande ainda e ele vai gerar ainda muito mais benefícios para toda a população. Não só no mercado florestal, não só a questão environment e meio ambiente,
mas muito mais atrelado a outras verticais e outras melhorias. Esse é um mercado ainda muito incipiente no Brasil. Existem alguns clusters muito desenvolvidos fora do Brasil, como Luxemburgo, como a própria Arábia Saudita, Israel e o próprio americano, mas eu acho que é um mercado que vale a pena o investidor olhar com carinho. E toda a questão de meio ambiente, eu acho que a questão de carbono ainda vai vir muito forte, a regulação do mercado de carbono ainda está sendo desenvolvida, muitos atores conversando sobre isso, e eu acho que o mercado de carbono ele vai ainda ter um boom muito grande, não só na questão de preservação, mas outras frentes da questão de transporte, questão de mitigação. A gente tem conversado com alguns fundos novos que têm aí na mão mais de centenas de milhões de reais e dólares para investir no mercado de preservação e carbono. Então eu acho que esse vai ser um mercado bem grande. Você tem, por exemplo, alguns programas até governamentais de creditação por carbono, enfim. Então eu acho que esse é um mercado que vai vir muito forte ainda para os próximos anos. Eu tinha uma fábrica de chocolate há uns anos atrás e eu sempre fui muito cara de pau e aceito tudo. Dizer não é muito difícil para mim. Então, a gente tinha 3 dias para entregar a maior encomenda de toda a história da empresa no interior do Paraná. Dava uns 1.000 quilômetros de onde era a fábrica. E a gente tinha 3 dias para entregar e nenhuma transportadora aceitaria fazer essa entrega. A pessoa me ligou, falou que estava desesperada, não tinha mais opção, e eu aceitei. Eu não sabia se eu tinha estoque, eu não sabia se eu tinha pessoas, eu não sabia se eu tinha tudo que era necessário, mas eu aceitei. A gente contratou 20 pessoas no dia seguinte, e aí a gente conseguiu gerar a encomenda, e eu fui entregar. Peguei um carro com mais espaço, enchi de caixa, o carro ficou rebaixado e eu fui entregar. E aí, quando eu fui fazer a entrega, era um domingo à noite, eu peguei um caminho errado e eu fui por dentro de uma área que era uma área meio... era uma rota de meio perigosa. E aí eu passei num posto de gasolina e perguntei, essa rota é segura? E o cara falou, olha, você aqui cheio de caixa, tem que tomar cuidado, você só não pode parar. Se você parar, vai dar problema. Eu dirigi por 3 horas, sem sinal de celular, sem luz, sem nada, morrendo de medo de ser assaltado, mas eu cheguei. Às 4 horas da manhã, eu cheguei em Campo Mourão, fiz as entregas que eram necessárias e fiz a maior venda de toda a história dessa fábrica de chocolate que eu tive a oportunidade. O que eu tiro de lição dessas histórias engraçadas é que, como empreendedor, você tem que colocar a cara para jogo. E 2, que eu acho que é o mais importante, você tem que tomar a decisão e não trabalhar como engenharia de obra pronta, que eu brinco. Então você não fica olhando para trás e ver o que acertou e o que errou. Você tem que olhar para frente e depois assumir as consequências positivas ou negativas disso. E quando é negativa, você dá o balão e dá outras melhores acertos. E quando é positiva, você ganha os louros, né? Então eu acho que esse é o grande caminho do empreendedor. Eu gosto muito de vinho, na verdade. Eu acho que não é nem gosto, assim. Eu gosto muito de viajar. E quando eu viajo, eu gosto de ir nos lugares muito diferentes gastronômicos, assim. E o vinho, ele tá muito atrelado à cultura local. Vinho, eu acho que ele combina muito bem com muita coisa, né? E vinho combina com conversa e tudo mais. Eu acho que comida também tá atrelado a isso. A história local e o que se faz com os ingredientes locais. A Serra Catarinense, por exemplo, tem um ingrediente chamado porcini, que é um cogumelo que na Itália custa mais de R$700 o quilo e tem lá disponível. Eu não dispenso uma boa pizza ou uma boa alimento mais do dia a dia. A viagem mais legal que eu fiz foi, em termos de culinária e tudo mais, foi Toscana, tipo ali Itália e tudo mais. Eu acho que você tem uma infinidade de coisas no mesmo ambiente e de comidas diferentes no mesmo ambiente. Mas um lugar que eu me sinto muito em casa, tanto é que a gente tem até escritório lá e tudo mais, é Lisboa. É muito interessante porque você tá na Europa, mas você fala português, você pede um cafezinho e tudo mais.
Hoje, meu maior hobby tem sido cuidar do meu filho. Eu tenho um filho de 2 anos e isso é um hobby, ele é sensacional. E 2 anos é aquela idade que ele te quer o tempo todo. Mas eu gosto muito de esportes de maneira geral, assim. Pratico tênis e joguei squash, que nem todo mundo conhece, muitos anos, e surf e tudo mais. Eu gosto muito de cultura, como eu falei, eu gosto muito de histórias, né? E tem um filme chamado A Chegada, que ele tem uma pegada sensacional, que é a sua capacidade de compreensão por meio da linguística. Basicamente é isso, uma nova linguística que amplia a tua cabeça para novas possibilidades, quando você aprende o real significado daquilo. E nessa mesma pegada, você tem o livro Rápido e Devagar, que é uma questão das tuas decisões pensadas e decisões repentinas. É um livro muito denso, levam acho que uns 2 anos para ler, mas é um livro muito gostoso de se ler porque você começa a perceber como as tuas tomadas de decisão são influenciadas por essas duas premissas: tomadas de decisão rápida e tomadas de decisões pensadas.